Agora eu estou ao vivo, então tá bom. Olá, pessoal. Vamos falar hoje de ficha técnica. Me conta aqui, você costuma usar ficha técnica para desenvolvimento da sua coleção? Você nunca usou ficha técnica? Você já procurou alguns modelos que não se encaixaram no seu negócio, assim como eu? Essa que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, eu desenvolvi. Ela é feita assim sob medida para todos os aspectos que eu preciso que tenha para que eu consiga desenvolver a minha coleção com mais assertividade, porque é aquilo que eu sempre falo e bato na tecla. Nada é óbvio. O que é óbvio para você é óbvio só na sua cabeça. A outra pessoa não vai imaginar como você está pensando aquela peça. Então, sim, o óbvio precisa ser dito e principalmente precisa ser escrito e precisa estar desenhado para não ter erro na hora que essa peça vai para a confecção. Então, eu vou citar vários tipos de erros assim, que já aconteceram comigo e que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado lá na minha época para que eu não cometesse esses erros na hora das minhas peças irem para a confecção, que a gente sabe que é um trabalho muito árduo, desde a pesquisa, o desenvolvimento dessa peça, colocar ela no papel, comprar todos os insumos, aviamentos, tecidos e mandar para a confecção. E lá na confecção você não tá em cima da pessoa, falando, não, costura mais para cá, coloca o tecido desse jeito. Não, você larga na confecção e eles vão fazer do jeito que eles entenderam de acordo com o que você explicou. E nem sempre vai ser o jeito que você quer que aquela peça saia. Então, como que a gente faz para minimizar esses erros, para ter mais assertividade em todas as peças, principalmente de modo inclusiva, na hora que a gente cria cada uma delas? Eu separei algumas fichas aqui. Esse daqui é o modelo que eu uso. Deixa eu pegar um fundo para colocar aqui, senão não vai dar para vocês verem direito. É o modelo base que eu uso, que é onde vai o desenho da peça. Eu gosto de fazer de frente e de costas, e quando tem algum detalhe que fica na lateral, eu também faço o desenho na lateral. Colocar todas as informações como cor de tecido, orientação do tecido, isso é muito importante. E aqui a gente tem essas informações aqui em cima. Então, ficha técnica. Aqui tem o nome da peça. Eu vou mostrar a ficha preenchida, tá? Para vocês terem uma noção, assim, do que colocar em cada um desses campos. Então, aqui tem o nome da peça, tem o nome da coleção também. Tem aqui estilista. No meu caso, sou só eu, que sou a estilista da marca. Mas podem ter marcas que tem mais de uma pessoa que desenvolva as peças. Então, colocar o nome é importante. Referência. Isso é um detalhe crucial. Quanto antes você definir essa referência, melhor. Por quê? Na hora da venda da peça. Então, essa referência, ela vai ser aquele SKU que fica no seu site, que você vai colocar o código da sua roupa. Então, que roupa que vendeu? Sei lá, vendeu a 0142. É aqui que você vai definir. Você pode colocar letra, número. Então, essa referência é muito importante definir agora também, principalmente. E a data também eu gosto de colocar, que é a data de criação ou a data que essa peça vai para confecção, aí é com você. E aqui, ó, representação e referências. Aqui é o espaço que a gente tem para criar as peças, para representá-las de frente, de costas, todos os detalhes possíveis tem que estar aqui desenhado. Porque essa peça ainda não existe. Então, qual é um jeito da gente fazer? É fazer o desenho da peça e a gente pode colocar também algumas referências. Então, por exemplo, uma jaqueta que ela precisa parecer com essa daqui. Então, a gente pode colocar a foto mais o desenho que a gente quer que seja feito na confecção aqui do lado. E aqui é o espaço que a gente tem para criar. E aqui embaixo eu coloquei uma descrição. Então, por exemplo, algum detalhe que você queira que tenha especificamente na manga daquela jaqueta, vai aqui. Essa é uma parte só da ficha técnica. Depois vem todo o descritivo dela, que tá aqui na parte de trás. Então, aqui é só o começo da história. Na parte de trás é onde a gente vai ter muito mais detalhe
de cada peça que vai estar aqui na frente da coleção. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, tem aqui, ó, sobre os tecidos. O nome do tecido, então, sei lá, você vai usar veludo. A composição desse tecido, isso é muito importante para não te deixar louco ou louca na hora de fazer as etiquetas que precisam constar a composição daquele tecido. Tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de saber a composição do tecido. Então, aqui, na hora de desenvolver a sua peça, é onde você já vai anotar isso para na hora de fazer a etiqueta você já ter essas informações, para não ter que sair catando, caçando, perguntando e imaginando onde que tem a informação da composição daquele tecido. O que eu gosto de fazer é, na hora que eu vou comprar o tecido, eu peço para a loja, para o vendedor, geralmente eles têm a tag do tecido, eles me dão até a tag, eu nem anoto, eu trago a tag, que é onde tem a composição exata daquele tecido, então eu pego direto na fonte. Composição dos tecidos, o fornecedor eu gosto de colocar também, porque de repente você compra um tecido que você quer comprar de novo. Onde você comprou aquele tecido? Se você compra em vários lugares. Vindo aqui você consegue saber onde você comprou para comprar de novo, e o contrário também. Às vezes você compra um tecido que na hora você acha bom e na hora de confeccionar as peças com ele, o tecido é uma porcaria. Então, fornecedor, para nunca mais comprar desse fornecedor. Então, serve muito esse descritivo. Aqui a referência, então, você pode colocar uma referência do tecido, que pode vir na tag, isso aqui você pode usar ou não. E aqui a quantidade que você vai usar daquele tecido para fazer aquela peça específica que a gente está falando. Aqui tem descrição, composição, fornecedor, quantidade de peça de novo dos tecidos, porque pode ter peças que tenham vários tipos de tecido na mesma peça. Então, por isso que tem todos esses campos aqui para a gente preencher na questão de tecidos. E depois vai vir uma parte muito importante também, que é a grade de corte. Então, beleza, você desenvolveu uma jaqueta. Quais os tamanhos você vai vender daquela jaqueta? Só PMG? Então, já aconteceu de eu mandar para confecção peças que só tinham P e M, ou peças que só tinham M e G. E já aconteceu também de eu mandar para confecção peças que tinham que ter desde o PP até o extra G. Então, aqui é onde você vai definir a grade da sua peça, quais os tamanhos que ela vai ter. Então, aqui você coloca a cor, pode ser que ela tenha variação de cor também. Então, a jaqueta você vai querer fazer ela no azul marinho e no preto. Você vai colocar aqui a cor. No azul marinho, quantidade, 10 peças, por exemplo. E aqui, de novo, ó, aqui em cima tem o tamanho, tá vendo? Então, você coloca aqui tamanho P. P, no preto, 10 peças. E aqui você pode colocar o total. M, tantas peças, cor e a peça. Tá vendo? Dá pra você organizar direitinho aqui. Tamanho, cor e quantidade. Pra confecção saber exatamente quantas peças fazer, de que cor, de cada peça. Aqui eu coloquei uma coisa bem legal que chama fluxo operacional. Para que isso serve? Aqui tem os itens sequência, operação e máquina utilizada. Tem alguns detalhes específicos de cada peça, principalmente quando a gente fala de confecção de moda inclusiva, que a gente precisa pensar bem assim, específico. Por exemplo, do lado de dentro de uma jaqueta. Já que a gente tá falando de jaqueta, vamos falar de uma jaqueta. Uma jaqueta do lado de dentro, como que ela tem que ser? Qual que é a sequência de confecção desse fluxo? O que precisa ser feito primeiro? Então, primeiro coloca as mangas ou primeiro faz esse acabamento específico do lado de dentro? Você vai definir isso tudo aqui. Claro, se for necessário. Se você for mandar fazer uma camiseta comum, sei lá, não vai precisar desse fluxo, porque o fluxo, a confecção já tem a melhor forma de fazer essa camiseta. Então, essa sequência do fluxo operacional você vai usar só para detalhes específicos, por isso que ele funciona dentro da moda inclusiva, de roupas adaptadas. Então, que operação que vai ser feita e que máquina que vai ser utilizada para fazer aquele detalhe daquela peça que você quer.
Isso é necessário? Talvez. Depende muito do caso. Se for uma peça muito, muito específica, que tem algum detalhe que você quer que saia daquele jeito que você pensou, esse campo aqui do fluxo operacional ele vai servir muito para poder orientar a confecção, não só a pessoa que vai cortar aquela peça, mas também quem vai montar, quem vai costurar, para saber como que ela deve ser feita para não ter erros, ou ter o mínimo de erros possíveis. E aqui eu coloquei outras informações, e para mim é uma das partes mais importantes, porque aqui a gente vai colocar estamparia, então aquela peça vai ter estampa, vai ser silk, vai ser aquela estampa prensada, térmica, aquela estampa térmica, que lugar que vai ficar essa estampa localizada, qual o tamanho dessa estampa, então é tudo aqui que a gente vai colocar. Etiqueta. Lembra que eu falei aqui em cima da importância de colocar a composição dos tecidos? Aqui você vai colocar etiqueta, como que vai ser essa etiqueta na sua peça. No meu caso, eu coloco aqui 2 tipos de etiquetas. Então, aquela etiqueta convencional, não temos e nunca vamos ter. Tem uma peça nossa só, porque foi um caso específico, eu já vou contar pra vocês. Mas etiqueta convencional a gente evita. Falando de moda inclusiva, esquece, pensa em outros tipos de etiqueta. A etiqueta convencional não funciona nem para pessoas sem deficiência. Imagina para quem tem sensibilidade na pele ficar com aquela etiqueta chata pra caramba, raspando na pele assim o dia inteiro. Não funciona, evita, não coloca. Então, que tipo de etiqueta você vai colocar? As nossas são todas térmicas, elas são coladas no tecido, vamos dizer assim, prensadas. Em um lado fica a etiqueta em braille, que é um relevo que tem a cor e o tamanho de cada peça. E do outro lado é a etiqueta com as informações, que tem o CNPJ, a composição do tecido, um recadinho que a gente coloca lá também, o tamanho da peça. Então seria como a etiqueta convencional, só que não solta, mas prensada na própria peça. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que dê pra mostrar na prática pra vocês como que ela fica na peça. Aqui, ó. Aqui vai dar pra ver, ó. As 2 etiquetas que a gente usa. Essa é a etiqueta convencional, com o logo, CNPJ, instruções de lavagem, composição e o tamanho. E aqui do outro lado fica a etiqueta em braille, que aqui tá escrito preto P, tamanho e cor, que é o que um cego precisa para identificar uma roupa sem precisar pedir ajuda. Então essas são as etiquetas que a gente usa e é o que eu descrevo nesse campo de etiquetas. Depois aqui tem teste de encolhimento ou lavagem. Por que eu coloquei encolhimento ou lavagem? Porque para prensar essa etiqueta nessa camiseta, por exemplo, a gente teve que fazer um teste. A gente tava com muito receio, porque essa camiseta, ela não parece, ela é muito gostosa, ela tem um toque super gostoso. E ela é feita de garrafa PET reciclada, essa malha dela. Então, qual que era o nosso medo? A gente achou que essa etiqueta não ia dar pra fazer desse jeito, porque aqui tem uma prensa que vai calor para poder colocar essa etiqueta nessa peça. E calor com plástico, se for pensar que garrafa PET reciclado, que é o princípio dessa camiseta, ia encolher. Não aconteceu. A gente fez vários testes e ela suportou bem, tá vendo? Não fica nem com o sinal da prensa. Ó, fica só a etiqueta mesmo, tanto desse lado quanto desse. Então ela super aguentou. E então precisa ser feito teste em tudo. Estamos falando que a gente testou aqui a etiqueta, que é um detalhe do detalhe. Mas e se a gente não testa e ela realmente, você vai lá, faz a peça, faz lá, sei lá, 100 peças, vai colocar as etiquetas, elas, como é que fala? Elas não dão certo com o tecido, elas vão engruvinhar tudo aquele tecido, sabe? Imagina só. Então, tem que ser feito teste antes da peça pronta, tá? No processo, antes de ter a peça pronta. E é por isso que a gente coloca aqui piloto. Isso é muito importante. Ter a peça piloto antes de fazer a coleção toda. Por exemplo, você vai mandar fazer 100 camisetas dessa daqui. Você não vai deixar lá na confecção e falar, faz aí, me entrega daqui, sei lá, 30 dias.
vai ter que testar cada etapa. E uma parte importante é falar, ó, vamos fazer uma peça piloto para fazer os testes, para ver se vai dar certo tudo que eu tô pensando. E depois que ter tudo certo e tiver todo o processo estruturado, aí sim a gente bota para rodar o restante das peças. Então, peça piloto é muito importante. Então, mostrei para vocês a ficha, a parte da frente e as costas dos principais detalhes. Agora vamos mostrar ela aplicada. Olha que legal, já tem até aqui dessa camiseta que eu tô mostrando pra vocês, ó. Essa era a ideia inicial, então ficha técnica. Peça, camiseta adaptada, coleção Power, estilista de Cavalério. Aí tá aqui, referência 0024, data 25/4/2017, faz tempo que esse modelo foi criado, hein? E eu coloquei aqui, um detalhe que eu não coloquei na ficha técnica, mas que precisa colocar. Masculino. Não tá colocado ali que tipo é aquela peça, se ela é feminino, masculino ou unissex. Então, isso é muito importante ter também. Masculino. E aqui tem ela de frente e de costas, com todos os detalhes. E olha o que eu falei pra vocês. 2 fotinhos de referência de como eu gostaria que essa camiseta ficasse. Aqui eu coloquei algumas cores, possibilidades de cor. E aqui, olha só o detalhe que eu coloquei, que eu queria que tivesse. Acabamento interno em todas as costuras. E como é que eu ia explicar isso pra confecção? Eu peguei e eu coloquei uma foto aqui da gola de uma camiseta. Sabe aquele viés interno que tem só na gola? Eu coloquei essa foto aqui e falei pra confecção, eu quero esse viés em todas as costuras na parte de dentro. Foi bem difícil conseguir isso, mas eu consegui. Vou até mostrar pra vocês, ó. Essa é a camiseta, então. Vou mostrar ela por dentro. Ó, essa é a costura interna. Do lado, ó o viés aqui, ó. Tá vendo? O viés, tô falando da lateral da camiseta, tá? A outra lateral também tem o viés. E na parte do braço interna também, tá vendo, ó? O viés de fora a fora, justamente para evitar contato desnecessário com a pele de costuras, então para deixar a peça confortável pelo lado de dentro, principalmente. A gente tem que pensar no máximo de detalhes possível, mas sem carregar aquela peça, para que ela fique funcional e não mais difícil de usar do que o convencional. Então, ela tinha que ter um bolso na frente, essa peça tem, e uma abertura total nas costas. Essa abertura total, inicialmente, ó, em 2017, ela foi pensada com botões de pressão, tá vendo? E na hora que foi pra confecção, a gente discutiu isso, fizemos testes e validamos que era melhor colocar um velcro de fora a fora do que usar esses botões de pressão. Então, algumas coisas mudaram. Olha só a descrição. Puxadores resistentes nas laterais. Essa camiseta tem. Então, essa é a camiseta. Na lateral, olha aqui os puxadores, ó. Tá vendo? Então, uma pessoa, mesmo sem o movimento de pinça nas mãos, ela consegue sozinha encaixar o dedo aqui e ajustar a peça no corpo. E é bastante resistente, para que ela não precise pedir ajuda de alguém, caso a camiseta suba, que acontece muito quem não tem controle de tronco. A camiseta sobe, tem que pedir para alguém, minha camiseta subiu, arruma para mim. Então, só esse detalhe já dá uma autonomia para essa pessoa conseguir encaixar o dedo e ajustar no próprio corpo. E tá descrito aqui na ficha técnica. Costas aberta total, com abertura total e abotoamento com botões de pressão, com acabamento confortável por dentro. Interior todo com acabamento interno conforme o modelo. Tamanhos do 34 ao 64. Tecido, malha. Então, isso foi tudo que eu descrevi aqui na época para conseguir mandar essa peça para confecção. Então, foi esse aqui o descritivo. Aí tem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma camisa. Ela veio um pouquinho depois.
Ela tem várias anotações aqui, tá vendo? Que eu desenhei essa peça. Esse é um desenho, tá vendo que é um desenho técnico? Eu desenho ele à mão primeiro, eu vou fazendo os ajustes e depois eu finalizo ele no computador. Por isso que ele tá certinho assim, tá vendo? Mas foi todo feito por mim, cada detalhezinho dele. E essa camisa, ela não saiu como eu queria. Tem muito detalhe dela que não tem. Por exemplo, ela não veio com bolso. Essa camisa ela não veio com bolso e eu pedi pra ter bolso. E eu vou explicar por quê. Pedi pra ter os puxadores nas laterais, ela também não tem. Botão de imã, isso ela tem. O botão de imã. Mas o que acontece? Não foi o mesmo lugar que fez a camiseta, que eu mostrei agora, e o lugar que fez essa camisa. Então, foi uma camisaria que fez essa camisa. Eles já estão acostumados. E para sair do seu processo, para costurar uma peça de modo inclusiva, que é praticamente trabalho dobrado, é muito difícil alguém topar. E no caso dessa camisaria, teve bastante empecilho. Tipo assim, então se é para colocar mais esse detalhe do puxador, a gente não faz. E foram os únicos que se mostraram assim dispostos a montar essa peça para mim nessa época, que foi também 2017, ó. Então eu tive que acabar abrindo mão de alguns detalhes que eu queria muito para poder ter a peça, assim, o mínimo produto viável. Acabei tendo que abrir mão. Então ela ficou assim uns 80% do que eu queria, não 100%. Mas saiu, a gente tem a camisa e aqui estão as variações dela. Então, ó, eu queria embutida com viés por dentro, mas não rolou também o viés. E aqui tem algumas referências de como eu gostaria que essa camisa fosse. Aí aqui tem, vamos ver, a camisa feminina, que é a mesma coisa. Ó, essa é uma ficha técnica já feita com a mão. Eu mostrei o desenho feito no computador, ó. Essa aqui já foi feita à mão, mesmo, na caneta. Foi a primeira ideia da camiseta. Tá vendo? Ela tinha pontinhos de velcro aqui na parte de trás. E hoje ela tem velcro de fora a fora, porque a gente achou mais seguro. Aqui eu coloquei as cores com lápis de cor e preenchido à mão. Então essa é uma ficha técnica feita à mão, exclusivamente à mão. Isso aqui é a mesma coisa. Esse daqui é legal mostrar, ó, de um detalhe que passou, que foi pra confecção e não era pra ser assim. Então essa daqui é uma ideia de um blazer. Ele é exatamente como eu desenhei, tá? Essa é uma das peças que me dá muito orgulho, porque quando você desenha uma coisa, consegue conversar com a confecção e sai do jeito que você queria, isso é muito legal. Exceto um detalhe. Ele é exatamente como eu queria. Aqui estão as variações dele, as cores que eu queria e o listrado. Principalmente eu queria que esse blazer fosse listrado. Comprei o tecido e tal, tá vendo? Ó, aqui tem uma referência muito interessante de um blazer com viés na parte de fora, mas esse viés é por estética, porque eu achei que fica muito bonito dar esse contraste, esse destaque aqui no blazer. Então eu queria com esse viés. Esses são os tecidos, optamos por fazer os primeiros listrados. E o que aconteceu? Mandei para confecção, comprei o tecido listrado, foi para confecção. Na hora que chegaram os blazers, todos estavam com a listra nessa posição, horizontal. Só que na minha cabeça, o que eu queria eram blazers com riscas na vertical. Então isso foi uma coisa que me deixou bastante chateada quando aconteceu. E por isso que é muito importante colocar a orientação do tecido, porque ninguém vai adivinhar o que você tá pensando. Aqui eu coloquei o listrado, só que como exemplo, e eles seguiram o exemplo, então fizeram todos os blazers na horizontal. Agora que você vê a peça tá pronta, não tem mais o que fazer, então ficou tudo na horizontal mesmo. E cada detalhe conta, por isso que eu falo que cada detalhe conta. Essa daqui é o primeiro projeto dessa camiseta que eu mostrei, ó, tá vendo? Ó, pra valer mesmo. Então tem os puxadores nas laterais, tem o bolsinho na frente, aqui já seria a abertura do velcro, a etiqueta de um lado, o braille do outro, todas as costuras e a parte de trás, ó, tá vendo? Que só não é o velcro inteiro, mas é a primeira ideia. E aqui as cores que elas deveriam ser. Aqui tá certo, ó. Aqui deveriam ser estampas na horizontal listrado. E foi feito assim. Também no creme, no cinza e no preto. Então, estão todas as cores aqui.
e o listrado na orientação correta, porque daquele outro jeito não saiu do jeito correto. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui já é de 2018, ó. Um pouquinho mais atual. Coleção Basic Home, bermuda adaptada feminina. Essa também foi desenhada à mão. Desenhei na mão, essa daqui não tá no computador, então não tá retinha, tudo certinho, ó. Todos os detalhes, ela também existe, então ela foi feita, pensada para ser 2 zíperes com abertura total dos dois lados. Sem bolso atrás, porque não faz sentido, se for pensar num cadeirante, usar essa bermuda em algum acamado e tal, então sem bolso atrás. E as cores dela. E aqui na parte de trás, preenchi algumas coisas. Então, ó, tecido, ela foi feita no moletom. A descrição, ela tinha que ter zíper. A grade dela, então, no marinho, no mescla e no preto. Quantas peças de cada cor e quais os tamanhos. Aqui eu coloquei até o logo, ó, ela tem um logo, não sei se... Eu preparo ela para a próxima live para mostrar. Então, tem essa daqui também. E depois tem algumas peças mais repetidas de coleção que eu guardei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui. Camiseta, bermuda, vestido, jaqueta, calça. Essa calça aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Porque essa calça aqui foi uma cagada. Ela era uma calça que ela foi pensada para ser feita no cirrê, aquele tecido que imita couro. Então, ela era para ser linda. A gente mandou para um lugar que já tá acostumado a fazer peças desse estilo assim, mais rock and roll, mais pensando no couro. E aí eu simplesmente falei, eu quero uma calça desse jeito, com viés na parte de dentro, tantas P, tantas M, tantas G. Vem buscar na semana que vem. Eu fiz isso e fui buscar na próxima semana. A calça, ela tava investível. Não sei nem se existe essa palavra, mas impossível de usar. As costuras até estavam bem feitas e firmes, como eu pedi. Mas no corpo ela ficava horrorosa, totalmente engruvinhada, assim, não vestiu bem. E conclusão, todas as peças dessa leva que eu mandei fazer e não conferi, não pedi a peça piloto, só fui buscar depois, eu doei. Eu doei assim para um bazar vender. E nem sei, tenho dó das pessoas que vão acabar ficando com essas calças, porque elas ficaram horríveis. Então fica também a lição de não deixa na mão dos outros, sem supervisionar, sem pedir uma peça piloto, de preferência sem você vestir essa peça e ver se ela tá ok, para poder dar ok para a pessoa confeccionar todas as outras peças. Então cada detalhe que eu falei aqui hoje é importante, é importantíssimo, porque conta. Quando acontece essas cagadas a gente fica bastante chateado, além de perder dinheiro. Então para minimizar cada coisa, cada erro desse que aconteceu, que eu falei, ter uma ficha técnica ajuda muito. Essa é uma ferramenta que eu gostaria muito que tivesse na época que eu comecei a trabalhar com moda inclusiva. Não encontrei nada na internet, o que tinha não me atendia. Mas cada detalhe desse que eu coloquei na minha ficha técnica tem que ser pensado na hora de você levar para confecção. Acompanha de perto. Pede a peça piloto, faça inúmeros testes, é cansativo, é chato, mas que resultado você quer ter? Se for para fazer qualquer coisa, nem trabalha com moda inclusiva, e não é para você, porque dá trabalho sim, é chato e cansativo, nunca vou cansar de falar isso. Então para fazer um negócio bem feito você tem que acompanhar de perto, se não estiver disposto a isso, nem vale a pena. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, da ficha técnica. Nossa próxima live falando sobre criação de moda inclusiva é na quinta que vem. Não lembro o tema agora, mas o post tá no Instagram. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão,
comenta aqui que eu vou procurar responder nos nossos próximos vídeos, tá bom? Obrigado para todo mundo que esteve presente aí. Até a nossa próxima live. Lembrando que amanhã também tem live de desenho de moda inclusiva. E a gente vai se falando. Até mais e tchau!